PROCON do nosso Rio Grande do Norte. Vamos agora com o quadro Por Dentro dos Seus Direitos, aqui no nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já tem perguntas chegando aqui para você, vamos lá. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, doutor Márcio. Doutor Márcio, eu estou pagando um financiamento de um imóvel que ainda está na garantia do seguro de 5 anos, mas quando solicitei alguns reparos, antes que passasse da garantia, sem que eu fosse atendido já da solicitação, já aumentaram o valor da prestação em quase R$30, que seria fixa no caso. Gostaria de saber como proceder nesse caso. Muito obrigado. E aí, doutor Márcio? Marcos, quando você tem a prestação a preço fixo, ou quando você tem aquela prestação regressiva que reduz, o contrato ele não pode seguir um outro caminho. Ou é o preço fixo ou tem que reduzir todo mês. Eu já recebi pessoas com reclamação no PROCON aqui em Caicó de ter contratado essa prestação regressiva. Você começa a pagar um valor, ela vai, passa ali alguns meses reduzindo, você começa a pagar R$500, vai para R$499, vai para R$498,50, de repente só para 500 e alguma coisa, 550. E os bancos, eles sempre têm alguma explicação para essa situação. Nesse caso da pergunta, não existe explicação nenhuma que fundamente esse aumento de preço. Não existe explicação nenhuma que fundamente a não cobertura da garantia, porque está na garantia, o prazo é de 5 anos. E isso pode até se estender, que a gente tem que deixar claro que a garantia legal, ela não é da data que você compra, não é de uma data específica, é da data de quando aparece o vício. Minha orientação para esse consumidor que faz a pergunta: tente contato com o seu banco por escrito. Todo banco, seja ele qual for, quando você acessa o site daquele banco, existem alguns marcos que são muito irregulares. Tem algumas instituições financeiras que você simplesmente não consegue ter contato. Você, quando abre o site da instituição, aparece ali reclamação, aparece solicitação, aparece elogio. Você consegue elogiar, mas você não consegue abrir uma reclamação. Lá ele roda e não vai. É de uma ilegalidade absurda, mas infelizmente existe. Nós tentamos contornar fazendo denúncias por outros meios. Então eu oriento esse consumidor que primeiramente tenha contato com o seu banco por escrito. Porque quando você reclamar por escrito no site, essa solicitação não vai para o gerente da sua conta, não vai para a sua agência local, solicitação vai para a matriz do banco, certo? Você tenta esse contato primeiro por escrito, registre todo esse contato, reclame do aumento de preço, pergunte o porquê do aumento desse preço, fale sobre a questão da garantia, exige o reparo e eles vão abrir um protocolo, um procedimento em relação a isso. Se você não conseguir nesse primeiro contato, já tendo um protocolo, você vai para a ouvidoria desse banco, vai fazer uma denúncia na ouvidoria do banco. Fora esses dois canais, Marcos, você ainda pode fazer reclamação pelo site do Banco Central do Brasil, certo? Que é o www.bcb.gov.br. Pode fazer a reclamação pelo www.consumidor.gov.br, pelo Reclame Aqui também. Todas as reclamações por escrito e registre suas reclamações. Se por esses meses você não conseguir uma solução, vai procurar o PROCON, aqui na cidade de Caicó, vai ser um atendimento virtual, que nós divulgamos sempre aqui, o WhatsApp do PROCON, mas tenta esses meios. Tudo isso você pode fazer hoje da sua casa. E a resposta ela é muito rápida, parece muito complicado, mas você cria um texto único, vai identificar o número do contrato, identificar o problema e exigir a solução. Então, esse texto único você deixa salvo no Word, deixa salvo no WhatsApp, deixa salvo no Messenger, no celular, e usa esse texto para falar com o banco pelo Fale Conosco, pelo atendimento, pela ouvidoria, pelo Banco Central do Brasil, pelo consumidor.gov, todos esses meios. Não conseguir, vai procurar o PROCON. Se ainda assim não houver uma solução, ainda cabe a via judicial. A questão é, não deixe essa ilegalidade passar. Não faça simplesmente o pagamento a maior. Quando chegar aquele prazo, você tem que pagar. Mas esse pagamento aí a mais equivocado, o mínimo que a instituição tem que fazer é lhe devolver em dobro no futuro, desde que você reclame. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp para o doutor Márcio Leonardo. Vamos trazer aqui a participação do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Marco Dantas. Essa questão aí, doutor, do prestação fixa ou prestação decrescente, mudar,
O ano passado eu falei com o senhor aí no programa e o senhor me orientou a ir no banco. Eu fui lá na caixa, lá no banco lá, e eles me orientaram o seguinte, disse que não existe, em banco nenhum, não existe prestação fixa ou prestação decrescente. Ela a qualquer momento ela pode ser, pode subir. Aí inclusive ela olhou para mim e disse, você tem que agradecer que a TR era 1% e agora está em 0%. Aí eu fui e disse para ela, quer dizer que a TR desceu de 1% para 0% e a minha prestação subiu. Quer dizer que minha prestação subiu desceu para cima. E aí, Tomás? Mas em banco, sim. Em banco parece que você consegue descer para cima, né? Sua situação piora e o que você paga aumenta. Marcos, olha, isso aí, o que não existe é esse tipo de informação abusiva, porque o que vale para o direito, lembrando aqui que o direito do consumidor é uma legislação federal, né? E já existe várias legislações correlatas, com aplicação em todo o nosso país, há várias decisões judiciais que inclusive tornam mais forte o direito do consumidor, decisões inclusive dos nossos tribunais superiores. Então a gente não pode aceitar nunca um tipo de informação como essa que foi dada, porque o que vale para o consumidor é a informação que ele recebe. Se ele procura o banco, eles oferecem um contrato onde a parcela é fixa, ela tem que ser fixa e acabou. Pode até subir de 1 para 2, você tem que cumprir a sua oferta publicitária. Ou se você não tem competência ou não tem condição de cumprir aquela oferta, você não pode divulgar. Você não pode oferecer de forma nenhuma. Se você propõe a parcela regressiva, o consumidor ele se organiza financeiramente para pagar aquela tabela regressiva. Ou seja, quando você contrata a regressiva, é totalmente ilegal se em 2 meses seguidos você tiver o mesmo valor a pagar. Tem que ser reduzido. E não pode, como o ouvinte disse, descer para cima, né? Descer para cima. No direito do consumidor pode subir para baixo. Ou seja, por alguma alteração de mercado, pode o banco lhe dizer, olha, vai haver aqui uma redução, isso é totalmente legal. A situação do consumidor pode melhorar, não pode piorar. E embora, Marcos, você veja que muitas vezes no contrato está previsto uma coisa, isso acontece em qualquer tipo de contrato financeiro. Pode ser o financiamento de um celular, pode ser o financiamento da casa própria, pode ser o financiamento de um carro, acontece muito com o grupo de consórcio, o contrato de formação de grupo de consórcio. Muitas vezes, quando o consumidor vê que sua situação está se agravando, a situação está ficando ruim, ele está pagando muito mais que ele devia, procura o PROCON. No contrato está prevista essa situação. Porque quando o contrato não está previsto, é mais irregular ainda. Então, no contrato está previsto que pode aumentar, pode ficar mais caro, pode subir tanto. Você pode ser, por exemplo, contemplado hoje com um bem só receber daqui a 4 meses. Né? Mas isso para a gente não vale, não. O que vale para o consumidor é a oferta que ele recebeu. Se ele contratou um financiamento numa loja, sabendo que ia pagar tanto, que era tantos por cento de juros, isso tem que ser cumprido. Se ele entrou no grupo de consórcio no meio da rua, numa esquina, como às vezes acontece, aquilo que for oferecido ali vincula o fornecedor. Pode ser prazo, pode ser valores. Então, se o consumidor faz um contrato, se ele procura uma instituição financeira e faz um contrato com um juro alto, sabendo que aquele juro é alto, se ele é explicado corretamente das condições, essas condições são muito onerosas para ele, fica muito mais difícil dele conseguir uma solução, porque ele está recebendo a explicação. Você não pode querer entrar na boca de um leão e sair sem ser arranhado, sem ser lambuzado de saliva, alguma coisa assim. A questão é que lhe oferecem um paraíso e lhe entregam um inferno. Isso não pode acontecer jamais, porque o nosso direito proíbe. Doutor Márcio, comprei um telefone celular há uns 4 meses. Ele caiu e não funcionou mais. Eu liguei na loja, mas a garantia dele não cobria queda. Aí fui orientado a ligar para a fábrica que cobrou R$ 126 para consertar. Só que já vai fazer um mês que está no conserto e ainda não enviaram o produto. Tenho como pedir meu dinheiro de volta porque preciso do celular e até agora não chegou. Marcos, essa situação é muito especial. Realmente, se esse consumidor não contratou um seguro de furto, roubo ou quebra acidental, se ele tinha só o seguro normal, a garantia normal, na verdade, daquele produto, a garantia do fabricante, essa queda vai configurar mau uso e o mau uso exclui a garantia, certo? Ou seja, se ele não tivesse um seguro aí pagando por fora, ele realmente não tem direito à garantia, ele realmente teria que pagar por esse serviço como ele fez, ele pagou. Sobre essa questão do prazo de um mês, quando você está dentro da garantia legal e o produto apresentou ali um vício de fabricação e você consegue entrar em contato com o fabricante, na hora que você entra em contato, que você gera ali um chamado, uma ordem de serviço,
já começa a contar o prazo de 30 dias. Então o fabricante vai ter 30 dias para recolher seu produto, ou então para que você poste sem nenhum ônus no correio, se for o caso, ou que você leve para assistência técnica, se for na cidade de Caicó. E 30 dias para que você faça esse procedimento e que ele volte para você em perfeito estado de funcionamento. Só que estamos falando da garantia do fabricante, o produto dentro da garantia, onde foi aceita a garantia. Nesse caso aí, o que seria mais importante seria o prazo que foi dado. Por exemplo, se ele está pagando por fora e disseram que ficava pronto em 15 dias, tem que ser 15 dias. Se disseram que ficava pronto em 30 dias, tem que ser 30 dias. É uma situação muito especial. Minha orientação é que ele entre em contato com esse fabricante, se ele tiver o contato direto da assistência técnica, entre em contato com os dois, reclame desse excesso de prazo e já pode exigir de volta o valor que ele pagou. Se ele não conseguir a solução, né, com esse contato por escrito, onde ele vai tirar os prints, vai procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó. Mas tente sempre a conciliação, tente sempre o contato. Esse é um caso fora do padrão, porque não é o padrão do uso da garantia do fabricante, mas se alguma coisa está errada, se o consumidor pagou por um serviço, se foi descumprida a oferta, se deram um prazo e não foi cumprido, ele já tem direitos que pode exigir também. Exija diretamente com o fabricante e com essa assistência técnica, se não conseguir, vai procurar o PROCON aqui na cidade de Caicó. Fui sorteado em um consórcio de moto em dezembro e até hoje não recebi a moto. Quase 5 meses, e aí? Problema grave, Marcos. Da moto, né? Foi sorteado, e aí? Um problema grave, recorrente, porque muitos fabricantes, eu não sei qual é o consórcio aí da pergunta, mas nós temos muitas fábricas de motocicletas no nosso país fechadas, por causa da pandemia. Fechadas mesmo com produção zero. Algumas zeraram a produção de certos produtos, né, de certos tipos e modelos de motocicletas. Algumas simplesmente pararam a linha de produção. Isso é uma situação muito grave que, infelizmente, impede o consumidor de receber aquele bem. O que é que o consumidor tem a ver com isso? Se a gente pegar a lei, nada, né? Na questão da pandemia, existe sim a teoria da imprevisão, mas essa teoria da previsão não pode gerar prejuízo para o consumidor e lucro para a empresa. Porque quando você tem que receber o produto, mas sabe o que vai acontecer? Quando ele conseguir receber essa moto, vai passar de 2020 para 2021, vão tentar cobrar R$1.000 a mais a ele, por causa do modelo que mudou. Isso deve se for uma moto pequena. Se for uma moto mais cara, esse valor aumenta. Vão tentar cobrar dele taxa de frete. Se ele deixar passar, vão tentar cobrar ele taxa de escritório, que a gente não sabe que taxa de escritório é essa. Então você veja que tudo roda para o consumidor pagar mais no final. Isso não pode acontecer. E as empresas não podem usar essa pandemia para lucrar mais. Parar de fabricar, demitir funcionário, deixar um bocado de gente em situação calamitosa e ainda prejudicar o consumidor final. Aqui na cidade de Caicó, como no caso da pergunta. Então, se a empresa não tem a condição de entregar aquele bem, entrega a carta de crédito no valor total atualizado que ele tem a receber, para que ele tente comprar em outra loja, tente comprar, inclusive, se for o caso de outro fabricante, porque isso é dinheiro, isso é uma poupança que ele fez. O grupo de consórcio é uma espécie de poupança pública que envolve vários investidores, que infelizmente deixam um lucro desmedido, um lucro que eu considero ilícito em muitos casos para o administrador, que no fundo roda também vai ser um banco, uma espécie de instituição financeira. Mas entre em contato, vai aqui a mesma orientação, entre em contato por escrito, consiga uma resposta por escrito da operadora desse seu grupo de consórcio. Sempre você vai encontrar pela internet um Fale Conosco, sempre tem um jeito de conversar com eles, pode ser até um chat pelo WhatsApp, porque às vezes eles oferecem, mas tudo deixe registrado, tudo você tem anotado e arquivado essa conversa, que isso pode ser usado tanto no PROCON como na via judicial. Mas que fique claro, essa conduta aí de descumprir aquilo que foi prometido, tem casos aqui, mas que na esquina, eles dizem que você depois da contemplação recebe o bem com 15 dias, com 30 dias. Nesse caso hoje já vai para 5 meses, 4 ou 5 meses, e no fim vou tentar fazer com que ele pague mais caro por esse produto. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, meu amigo, como sempre, pelas perguntas, pelo espaço, os beijos e abraços do mundo inteiro para minha mãe. Não vou desejar Feliz Dia das Mães, porque está muito cedo, deixa chegar mais pertinho para não dar azar. Mas os beijos e abraços do mundo inteiro para a dona Lúcia, que está nos ouvindo agora na Boa Passagem, que eu acho que passa daqui a pouco para trazer para o centro da cidade. Os beijos e abraços do mundo inteiro para ali, que está nos ouvindo lá no Recreio, e até a próxima terça-feira.